Bom, começamos agora o nosso centésimo, nonagésimo primeiro encontro, contagem regressiva para o encontro 200. Quem diria que o meu retardamento mental conseguiria juntar um grupo tão seleto e levá-lo tão longe? Confesso a vocês que na minha mais otimista expectativa, foi engraçado que a primeira vez que eu marquei o bate-papo, Márcio, na época a gente contava com a presença do Rodrigo Delosso e do Cleveland. Eles achavam que aquele convite que eu tinha feito para eles era só para uma vez. Mal sabiam eles onde estavam se metendo. E aí o Ah, Xará veio depois para completar o quinteto original. Um privilégio. Olha só, vou aproveitar aqui a tela de fundo do Xará e vou começar por ele, né? Nós tivemos o Lula aí. Tradicionalmente o Brasil faz a abertura lá da Assembleia Geral da ONU, né? Quem diga por conta do Oswaldo Aranha ter feito o primeiro discurso na primeira Assembleia, então essa é uma tradição que se mantém até hoje. Aliás, tradição essa que eu expliquei em certa ocasião para o guia lá na própria ONU, que não sabia disso. Então eu expliquei para ele. E, e aí, Xará, parece que assim a fala do Lula gerou ali pelo menos um memezinho que está sendo muito explorado. Fala pra gente o que que você achou da fala dele e o posicionamento e o posicionamento do Brasil, né? Especialmente a, em fa- relação à questão da Ucrânia. a fala dele não teve novidade nenhuma, né? Foi um empilhamento de platitudes enfim, má intenção, né? Uma hipocrisia do início ao fim, para falar a verdade. Não esperaria, assim, surpresa zero, né? É uma pena que a gente tenha um presidente que nos represente dessa maneira. Eu, na verdade, coloquei esse pano de fundo justamente porque são dois caras que o enfrentaram no campo dele, né? Um Zelensky, que fez chamou, o- enfim, chamou a ordem, né? No caso, a, disse, né? Que o China e Brasil estão querendo, tem outras intenções que não promover a paz e que não faz o mínimo sentido falar de paz se a Rússia não sair do país dele, né? Isso é óbvio, só óbvio, né? Fica falando, o Lula fica falando de paz, paz como se fosse uma briga de bar, né? Ele condena o estupro, né, sem dizer que deve acabar o estupro, né? Exato, exato. Não, vamos congelar e vamos conversar, tal. E inclusive a emenda sai pior que o soneto, né? Porque numa coletiva, Mantenha-se hein, Xará? Desculpa a crueza da imagem, mas mantenha-se a penetração, mas vamos criticar o estupro. exato. E o Lula, numa coletiva posterior, né, em que foi perguntado sobre o que ele achava dessa fala do Zelensky, ele, enfim, a emenda sai pior que o soneto, né? Ele fala, se o Zelensky fosse esperto, diria que a saída é diplomática e não militar. Pô, sério? O cara tá É sendo invadido diplomacia? na casa dele, Porra, bombardeado. sério? É brincadeira. Eu falar com os poloneses quando o Hitler invadiu, Ó, pô, porra, vamos ser diplomático esse aí, pessoal é porra, ruim não de vamos. conversa, hein, ô Xará? É, realmente um negócio assim O cara vai roubar a tua inacreditável. casa, você fala, pô, será que você poderia evitar esse assalto? Pensa E assim, eu até bem. entendo a China com esse posicionamento, que afinal faz uma rivalidade com o mundo ocidental. A Rússia está na órbita da China hoje, né? Então tem um motivo geopolítico. O Brasil é o bobo da corte. É ridículo. Então, Tem o mínimo sentido. eu Enfim. vou. Quando chegar a minha vez de falar, eu vou divergir um pouco do senhor, porque eu acho É. que mudaram o produto que está à venda, mas beleza. E você, Nora, o que que você E o acha Boric, aí? não, não, o Boric, Desculpa, eu queria só complementar, perdão. né? O Boric chamou a atenção, pô, você não pode a esquerda, e ele se coloca como uma voz da esquerda, né? Os Sim. países progressistas, né, deveriam ter um peso e uma medida, né? Não dá para você condenar, sei lá, o Netanyahu e não condenar o Maduro,
São coisas, né, quer dizer, não, são incompatíveis. Dependendo do ponto de vista, né, você pode até colocar os dois no mesmo patamar, Netanyahu e o Maduro, já é um absurdo. Mas o Boric até, né, deu de barato que dá para colocar. Mas nem isso o Lula faz, né? Que é seria o mínimo. Enfim, então, estou adiantando já minha bola dentro para os dois aqui. É, eu não acho que coerência seja um traço muito marcante, assim, né, da esquerda em geral. Então, acho até, talvez, assim, coerência do Boric, mas de uma certa, até uma certa ingenuidade, né? Porque basta ver, né, o duplo valor quando você olha, por exemplo, como a esquerda se comporta em relação a Cuba e a Venezuela, né? Daí a gente já vê bem. E você, Nora, o que que você achou da participação do Lula na ONU, pessoalmente, e as nossas posições? Não, o mais legal foi aquele meme pronto de reclamar que o Sul Global não tem voz e cortaram o microfone. Aquilo foi É sensacional. Foi, metalinguagem isso, né? É tipo uma metalinguagem, né? aquilo foi assim, semiótica ao extremo. Aquilo foi sensacional. Foi, olha, gente, se tivessem combinado, não teria sido melhor, né? Então, assim, para mim, aquilo foi sensacional, foi lindo, lindo, assim. Mas, fora essa parte que já valeu o resto do discurso, voltando na história da Ucrânia, eu me pergunto o seguinte, então, seguindo esse, eu não chamaria de lógica, porque não tem, mas seguindo esse fio, vamos dizer assim, então solta todo mundo que está preso por causa do 8 de janeiro. Porque então vamos soltar todo mundo e conversar, vamos tentar uma saída diplomática. Porque afinal, o que que eles fizeram? Invadiram, né? Mas então vamos tentar e conversar. Vamos Mas eles tentar não uma saída soltaram bombas, diplomática. né? Talvez se eles Oi? tivessem talvez se eles tivessem bombardeado o palácio, Não, mas aí sim, né? eles só invadiram e quebraram algumas coisas. Os outros mataram gente, prenderam, fizeram reféns, tudo isso, né? Então, E ainda né? estão dentro do país. Os caras do 8 de Exatamente janeiro do saíram, né? próprio país, né? Então, Exato. então vamos, né? Seguindo esse fio, porque por isso que eu digo, não dá para chamar de lógica nem nada. Então vamos fazer isso. Solta todo mundo e vamos sentar e conversar. Ah, não daria para perguntar isso? Eu juro, se eu estivesse na hora, eu teria perguntado isso. Claro, eu teria sido expulsa da coletiva, né? Mas, enfim, eu ia me dar esse gosto de perguntar isso, né? Agora, o resto do discurso, aquele monte de platitudes de tudo, se você pega o discurso de 2000 e pouco, era a mesma coisa. Ele ainda acha que o mundo é aquilo que já era raso naquela época, continua sendo raso agora. Ele só piorou um pouco. Tá? Não tem nenhuma novidade, não tem nada, continua com aquele discurso de sul global, de representatividade, de não sei do que, tudo, e blá, 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 uísque a sachê. Não tem. Sabe, é triste. Nós já tivemos, não só presidentes, já tivemos discursos na ONU muito bem feitos, né? E agora estamos ouvindo isso. Enfim, E as portas foram abridas, né? Então agora, vamos lá. ô Vitor, você que está aí na estrada e não está nos prestigiando hoje com a sua imagem, vamos dizer assim, de maneira muito clara, o que que você achou aí da fala do Lula na ONU, hein? Bom, para começar, é importante sempre dizer que ninguém liga para a fala do Lula ou de qualquer presidente brasileiro na ONU. Já falamos disso em outras ocasiões. Nós somos aí o Sampaio Correia da ONU. Ninguém está nem aí. Só quem liga mesmo é a imprensa nacional, né? E, eventualmente, alguns diplomatas aqui a colar e tal. A verdade é que o mundo nem sabe o que o Lula falou. Que boa sorte do mundo, né? Porque ele só fala asneira. E sorte Agora, nossa. sorte nossa que não passa tanta vergonha. Mas eu acho que essas falas corriqueiras, só falar, só se posicionar se pro lado errado, falar bobagem, talvez tenha aberto a cabeça de alguns veículos, de algumas pessoas que julgavam o Lula, o candidato do amor. Então, o cara é do século XIX por XX, né? Ele está preso no passado, ele é um personagem
completamente ultrapassado, hein? Primeiro, não tem nem cultura para tratar dos temas, né? Falou besteira sobre inteligência artificial e só fala besteira, é uma vergonha ambulante. Agora, também, tanto faz quanto tanto fez, porque ninguém, sabe? O que é isso daqui? Oi? Ixi, Cortou. cortou um pouquinho. Ser inútil aqui presidindo o Brasil, as suas barberagens. A verdade é essa. Tem pouca relevância, né? O que vai ser dito lá. Todo mundo faz o seu auê, todo mundo faz o seu discursinho. Isso aí é para marcar terreno. Eu acho que não tem muita importância. Nós somos personagens absolutamente coadjuvantes, assim, bem coadjuvantes nesse teatro global aí. O Lula pode cacarejar à vontade, falar suas besteiras, não vai passar batido. Enfim, só a gente que passa vergonha e tal, mas não é surpresa também, né? Não é nenhuma surpresa. É verdade, surpresa, ninguém pode se dizer surpresa. Meu Deus, como ele pode ter dito algo assim, né? Se a gente pegar, especialmente uma coletânea das coisas que o Lula tem dito e das posições que o governo brasileiro tem assumido. E você, Márcio, compartilha Olha, aí. Acha que tem uma ingenuidade misturada com irrelevância nessas falas do Lula? Ou é mais que isso? não, o que me choca, e a palavra é chocar mesmo, chocante, é ver pessoas esclarecidas, inteligentes, que ainda apoiam o Lula assim cegamente. Isso me impressiona, tá? É Isso me coisa de impressiona. seita, né? Não, virou assim, lobotomia, sei lá o que merda é essa. Mas, enfim, eu me concentrei muito na história do discurso aquele de 5 minutos que ele ficou sem som. Eu até postei alguma coisa no Face sobre isso, né? Porque, na verdade, é o seguinte, nós não temos esse hábito de obedecer, né? Esse discurso de 5 minutos, pelo que eu entendi, era uma espécie de série C lá da ONU, né? Era só países extremamente relevantes. E eu olhei a notícia, é interessante, porque na notícia da CNN tem a íntegra do discurso. Claro que não foi o Lula que escreveu, não está escrito abrido em lugar nenhum, não foi ele nem a Janja, foi alguma pessoa. O cara que escreveu aquilo ali não leu o regulamento, porque nem aquele locutor do Jockey Club leria aquele discurso em 5 minutos. Não tem como. Então, provavelmente, como é normal na terra de Macunaíma, você sabe com quem está falando, ele evacuou por 5 minutos e achou que ia ser assim, né? Aí pagou um mico desgraçado, né? Porque provavelmente ninguém, ou o cara achou, imagina se alguém vai cortar a palavra do Lula, né? Cortar. Aí eu botei lá no post, ainda contei uma história que aconteceu comigo num workshop da Petrobras, que eu ia falar depois de um figurão, o figurão estourou o tempo e eu tive que dar um jeito e tal. Eu digo, olha, isso não é só do Lula, é uma cultura nacional do figurão falar o que ele quer, o tempo que ele quer. Bom, aí um colega lá botou, por que você só fala do Lula e não fala de todos os outros que tiveram o tempo estourado? Todos os outros. Aí eu fui olhar, foi o Ninguém. representante de Serra Leoa e o representante do Iêmen, né? Boa! Quer dizer, porra, Tamo ali, né? esse é um. Não, e o cara botou, olha já a sacanagem. Todos os outros, como se fossem uns 45, né? Cortar. Foram dois, cara. Dois idiotas que nem ele, e dois caras que, com todo respeito, representam países que não significam porra nenhuma no quadro universal, né? Então, essa coisa virou uma seita mesmo, né? O cara resolveu. E eu não estava falando mal do Lula, eu estava falando da cultura, né? De um modo geral. Mas, assim, os caras estão num nível, numa frequência. É triste. Isso, para mim, é a parte mais triste, tá? O Lula ser o que é, ele é o que é e não tem jeito. Aquele povo que apoia ele por ser ignorante, por isso. Agora, o que me impressiona é que tem gente assim, esclarecida que continua fechando com o Lula, cara. Eu fico chocado, isso me choca. O Mas é o resto, risco, é aquela conversa de, se o Bolsonaro vai voltar. Aquela coisa não. meio Não, o cara anti-Bolsonaro. precisa criar um mito lá, né? E a primeira coisa que me chama é de bolsonarista. Ah, você é bolsonarista?
Porra, eu estou apenas comentando as besteiras que o Lula fala. Não pode, não pode Não, mas mesmo. eu acho que a questão aqui não é nem quem tem medo que o Bolsonaro volte, é mais aquele pessoal do muro, né? Eu acho que esse pessoal da seita é realmente, o cara está convencido de que o Lula é o guia genial dos povos. Não é, não é Verdade, é menos verdade. do que isso. O que falta, eu acho que para a turma limpinha é uma certa humildade, né? Porque se o discurso era ter votado em defesa da democracia, eu acho que desde a redemocratização do país, nós nunca estivemos tão distante, né, de um Estado democrático como a gente está agora, Sem dúvida. né? Nunca estivemos tão distantes quanto estamos agora, né? Se falava muito do Bolsonaro, se atribuía a ele a ideia de dar golpe, de ter um discurso dúbio. Eu acho que boa parte dessa crítica é válida, mas concretamente falando, nós nunca estivemos tão distantes de uma plenitude democrática como estamos agora. Bom, antes de eu dar minha opinião sobre o Lula na ONU, a Nora queria falar alguma coisa. Sabe qual é o meu receio? Que daqui a algum tempo a gente diga a mesma coisa de novo. Em relação. Ou, que a gente nunca esteve tão distante. Ou seja, que isto piore Ah, e que a mas gente sem esteja sombra de mais dúvida, distante. vai Então, piorar vai muito piorar. antes de melhorar, mas não tenha Aham. dúvida disso. Então a gente vai estar ainda mais distante Tipo, a gente tá mais na comendo pão frente. com merda e daqui a pouco o pão vai acabar, não tenha dúvida. Isso aí você Uhum. pode ter certeza absoluta. Não vai mas não vai melhorar nem um E não vai tiquinho. ter merda para todo mundo. Esse É que é o isso, problema. e não vai Tá? melhorar sem antes Vai ter piorar e merda para todo talvez mundo. piorar Isso é que me bastante. preocupa. Sem sombra de dúvida, somente. Em relação ao Lula na ONU, acho que a colocação do Xará foi perfeita, né? Eu, particularmente, eu como brasileiro, né, assim, uma das minhas maiores vergonhas era que a gente importava mão de obra escrava do regime cubano, né, para sustentar lá o luxo do Fidel e família, né? Trazia essas pessoas sequestradas para o Brasil, suas famílias ficavam lá reféns. Então, na minha opinião, como brasileiro, uma das maiores vergonhas que eu tive como brasileiro. E talvez eu achava que fosse a maior, mas não era. Porque se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, nunca subestime o PT, a sua imbecilidade e a sua capacidade de nos superar, né, com as coisas mais erradas, antiquadas possível. Bom, o posicionamento do governo brasileiro em relação ao conflito em Israel é um exemplo muito claro disso. Em relação à Ucrânia, ainda mais. Só que é o seguinte, e aqui não é uma acusação, aqui é uma possibilidade. Vamos imaginar, hipoteticamente, um país onde um presidente comprava deputados com o dinheiro que ele vendia medidas provisórias, hipoteticamente falando. Então ele aprendeu ali que tinha uma mercadoria a ser negociada, né? Eu vendo aqui um benefício para um grupo qualquer, né? E pego uma parte aqui do cachê e pago mesada para poder comprar o apoio parlamentar. Suposto, assim, falando hipoteticamente falando. Tipo o Pablo Escobar na Colômbia. Lá ele traficava cocaína e aqui a gente, aqui não, desculpa, nesse país hipotético se traficava influência. Isso denota a natureza do dealer, né? A natureza do dealer é essa, é o escorpião com o sapo lá, né? Essa é a natureza de como funciona agora. E se eu percebesse que a certa altura, ao invés de eu ficar naquela coisa menor, né, de comprar deputado, pagar mesada, eu pudesse negociar os interesses nacionais. Olha que legal. Se eu internacionalizasse a minha clientela, olha que bacana. Né? A China hoje ela tem um projeto muito claro de poder global, vem comprando, né? Ela se posiciona estrategicamente para garantir a sua segurança alimentar, né? Se polarizar com os Estados Unidos e tal. Vamos imaginar que tivesse um país assim, que fosse de dimensões continentais, uma grande potência agrícola, né, que tivesse um grande mercado consumidor, que se a gente tivesse jogando War, valeria a pena gastar ali uns exércitos para conquistar. Pô, e tivesse um cara ali que manda no pedaço, disposto a emitir uma notinha fiscal. Então, para mim, esse posicionamento do Brasil, ele se reveste de um posicionamento ideológico,
mas nós somos uma mercadoria sendo negociada. Posso estar enganado, tomara que eu esteja, tomara que seja uma coisa mais ingênua, tomara que essas falas do Lula, essas Mas, platitudes todas, mas eu acho que o nosso posicionamento, mas ele aí você tá partindo do pressuposto que a China está disposta a comprar. Eu acho que a China é só formada por pessoas de ilibada reputação. é verdade, talvez o meu raciocínio fale Não, nisso, né? A China nos é, prestaria. Imagina se a China, um país, né? né, com valores tão sólidos em relação à democracia, a patentes e tudo, se estaria disposto, né, a comprar um país eco qualquer que tivesse à venda. Não, de forma alguma. Eu não, é realmente. Tá aí, Xará, você apontou um ponto nevrálgico, a minha teoria não tem nada a ver, e era só um exemplo, Isso. hipoteticamente, não tem Até. acusação nenhuma, não tem nada. Mas é isso, é mais do mesmo, né? Como o Xará falou, um monte de platitudes. Eu, assim, como brasileiro, sinto profunda vergonha. O posicionamento do Brasil em relação ao conflito na Ucrânia é assustador, um país, né? Porque assim existe uma ordem, né? E o mundo reconhecer a integridade territorial da Ucrânia. A Ucrânia foi atacada na sua soberania, né? O Putin é um invasor. Então, assim, não existe a possibilidade de nenhuma solução diplomática que não tenha como gesto imediatamente antecedente o recuo do Putin, né? Respeitando a soberania da Ucrânia. Se existe uma disputa, se existe um sentimento popular de uma determinada região que se sente, que eventualmente possa se sentir mais russa do que ucraniana, se negociar um plebiscito ou coisa que o valha no campo político, da diplomacia, discussão para 10, 20 anos, ok, mas ter dúvida em relação a um país violar a integridade territorial de outra, sendo que ele é internacionalmente reconhecido, isso é uma vergonha indelével, né? Especialmente quando a gente a- é, desce para o micro, né, e sai do tabuleiro ali da disputa geopolítica e pensa na vida das famílias, das pessoas que foram assassinadas, as pessoas que morreram, né? Então, é vergonha atrás de vergonha, viu? Assim, se o Bolsonaro não podia ver uma casca de banana que ele corria na direção dela para cair, o Lula não abre mão de passar vergonha, né? É vergonha atrás de vergonha e o pior é que a gente vai junto. Bom, mas já que nós estamos usando toda a nossa tudologia para falar de geopolítica, vamos falar de eleição americana. Eu vou repetir o rodízio aqui. Xará, alguma mudança no seu termômetro? Você mudaria a sua aposta? Continua achando que vai dar o Trump? O que que você viu aí nessa última semana? Então, foi na última sexta-feira, eu fiquei surpreso, eu fui dando uma olhada nas pesquisas dos estados tal, e aparentemente, bom, eu imagino que tenha sido o debate, né, que fez uma mudança significativa, ainda que com um certo atraso, é que foi demorando, né, para chegar às pesquisas por estado, né, então não tinha essa visão. E, de fato, a Kamala abriu uma vantagem razoável. Se essa vantagem vai continuar até o fim, primeiro que não vai ter mais debate, né? Não tem mais confronto. A Kamala está escondida na concha, não fala com jornalista, não fala com ninguém. O Trump não tem muito por onde pegar memes, né? Nesse, nesse aspecto. Então, até é difícil de pensar que você vai votar numa candidata que não fala, né? Mas, enfim, o fato é que a Kamala abriu uma certa vantagem. Ainda é uma vantagem estreita, porque tem vários estados que estão ali muito. Tem uma ligeira vantagem para ela, mas está muito dentro da margem de erro, né? Então, mas sem dúvida, hoje a Kamala tem mais probabilidade de ganhar, eu diria Mas 55, 45. assim como a gente fala no mercado, trend is your friend, né? É, exato. Trent is your friend. E É, aí, Nora, você acha que. Como é que você, como uma especialista em errar sobre previsões Então, de eleições americanas, qual que seria assim, qual que seria a sua aposta no seu erro? Se é que a gente pode perguntar então, assim. eu tô achando que eu vou ganhar dessa vez. É incrível, é incrível. Olha, é algo para. Sério, sem brincadeira, eu não me lembro se alguma vez eu acertei.
Eu confesso que eu não me lembro. Tá? Pode ser que eu tenha acertado alguma vez, né? Eu acho que eu devo ter acertado, mas eu não me lembro quando é que foi, tá? Mas eu tô achando que dessa vez. Não, quando eu digo que eu acho que vai ganhar a Kamala, eu tô falando sério, tá? Não é head da minha parte, tá? É sério. Aí eu tô falando que eu acho que vai ganhar. Mas eu não vi o debate, tá? Então eu não sei eu não sei o que aconteceu. Não sei, não vi, não acompanhei depois, nada. Então não sei como é que foi, tá? Não sei. O meu receio também com o Trump é que está acontecendo aqui com o Marçal, que o cara acabe errando a mão, sabe? Assim, Eu acho que aconteceu exatamente isso, especialmente aquele então, negócio dos haitianos comer os pets lá e tal, nossa, não, virou, aquilo virou um foi. negócio meio ridículo. Então Que eu acho pode que até ser assim, verdade, sei lá, mas ficou meio esquisito. não, é um pouco assim de forçação demais, entendeu? Então, ele fez isso na outra campanha, ele se deu bem, ele tem essa característica. Só que, assim, às vezes, mesmo ele acreditando nisso e tudo, às vezes é melhor ele ficar quietinho, assim, sabe? Porque cansa um pouco, sabe? Mesmo o eleitor dele, tem horas que ele fala assim, não, eu não quero saber disso, né? Então, eu tenho impressão, mas, de novo, mesmo eu sendo uma tudóloga, assim, de mão cheia, e falando sobre aquilo que eu não vi, eu não vi o debate, tá? Mas eu acho que corre-se o risco, tá, do Trump cansar um pouco mesmo o eleitor dele, tá? Nem digo conquistar algum outro. Então, eu acho que pode estar chegando nesse ponto, tá? Que o que eu acho que está acontecendo aqui com o Marçal. Então, assim, melhor ele nem digo dar um passo atrás, não continuar dando passo adiante, tá? Então, segurar um pouquinho a mão. E Tá? Mas eu tô você, achando que eu ganho dessa vez, tá? Vai é, ser fantástico. Vai ser. eu já tinha feito o head, né? E acho que sigo. Nessa semana eu aumentei um pouquinho a posição. O Vitor, e você, o que que tá achando? Kamala vai ganhar? Trump? Nessa não dá pra coluna do meio, tem que cravar. Ah, cravo aí. Eu acho que há um discreto favoritismo da Kamala pelas pesquisas que o Timothée já indicou, no momento ela está à frente. Né? Só que eu lendo muitos colunistas americanos, tem dois fatores ainda que podem ser favoráveis ao Trump. O primeiro deles é que quando você tem a candidatura nova, tipo a Kamala, que fala não sei o quê, você tem um primeiro efeito positivo, aí depois vem uma onda, cai a realidade, choque de realidade, e ela tende a perder levanta essa hipótese, que ela pode depois desidratar um pouquinho, porque é normal, ela é uma novidade e tal, depois cai. Não sei se isso vai acontecer, não. Até porque ela está levando a campanha escondida, para evitar exatamente dar margem ao azar. Né? Mas é muito questionado por esse pessoal, pelos articulistas e tal, falar quem é a Kamala, porque o pessoal faz essa crítica. Né? O que ela pensa sobre os assuntos? Porque ela, de fato, não se expõe. Ela é a candidata anti-Trump, mais nada. Ela Ninguém joga, sabe. ela joga o time pra Joga trás da parado. linha da bola, né? Está jogando parada. Então, até que ponto essa não exposição pode penalizá-la mais próxima da eleição? Não sei. E outra coisa é que está muito nos Estados Unidos, ainda é uma disputa muito acirrada. E nas outras eleições, normalmente as pesquisas elas acabaram sendo assim, o resultado do Trump na vida real foi melhor do que anteciparam as pesquisas nas duas eleições. Você tá insinuando que as pesquisas são meio canhotas, Vitor? Não sei se é um canhoto, mas às vezes, sabe, aqui acontece a mesma coisa com alguns, né? Você O sabe que voto tem um certo envergonhado, né? viés. Ixi, Assumir. acho que a gente per... Acho que a gente vai per... Aconteceu Bom, o Vitor a gente não tá do conseguindo Trump ser capturar. melhor. Ô, Vitor, a gente não tá conseguindo capturar melhor. Eu vou passar a bola aqui pro Márcio, mas já deu para ter uma ideia de que, assim, Talvez se o Vitor desligar a câmera, talvez desligando o melhore vídeo a fique um banda. pouco. Ah,
Isso, faz isso para ver se a gente consegue capturar melhor seu áudio. Enquanto isso, o Márcio vai falando aqui a opinião dele em relação à eleição americana aí, nessa atualização da última semana aí, o termômetro dele. Olha, é aquele negócio. Esse negócio da pesquisa não é nem viés político. Eu acho, ou seja, há uma polarização anti-Trump que já existia, né? Por força da imprensa, de um modo geral, está alinhado com o woke, aquele negócio todo. Eu me lembro que na pesquisa, na eleição do Trump contra a Hillary, isso aconteceu e eu li um artigo na época, acho que da BBC, num site desse aí, que o cara falou uma espécie de trumpistas enrustidos, ou seja, eu nunca vi um pesquisador do Ibope, né? Nunca vi uma alma penada, nunca fui pesquisado pelo Ibope, cabeça de bacalhau, aquela coisa toda, nunca vi, né? Então, eu não sei como é que é feita a pesquisa hoje em dia e tal, mas a visão que o cara passou nesse artigo foi algo do tipo, né? O cara perguntava assim, né? Você vai votar na Hillary ou naquele filho de uma égua lá e tal? O cara, para não se incomodar, diz, olha, não, eu vou votar na Hillary, vou votar na tua mãe, aquele negócio. E na hora do vamos ver, o cara ia lá e votava no Trump. É o voto Então, envergonhado, né, Xará? eu voto envergonhado, exatamente. Então, eu ainda acredito nisso e ainda acredito que o eleitor americano é mais consciente do que a gente e não vai querer comprar uma pessoa que não diz o que quer, que não diz o que fala. Porque a Kamala, ela só diz, eu não sou o Biden, eu não sou o Trump. Tá bom, mas você há 4 anos você está com o Biden está interditado, você devia estar tomando conta do botequim, ela não fala nada. Ela não fala... E apostar assim num cone, né? No cone anti-Trump, então eu ainda acho, quer dizer, por mais que ela tenha avançado e tal, eu acho que na hora do vamos ver, eu acho que ainda é possível o Trump ganhar. Embora eu estou naquela, eu não gosto de nenhum dos dois, né? O Trump, aquilo que você falou do Bolsonaro, é exatamente o Trump, né? Onde ele achar tem uma casca de banana do outro lado da rua, ele atravessa para cair lá, né? Então, ele faz o possível para dar errado. Então, eu acho que tá muito difícil, está muito nublado. Ela realmente parece que avançou alguns pontos, mas eu acho que ela vai ter que se expor, em algum momento ela vai ter que dizer o que é que ela pensa, né? Não adianta botar, tipo, Dilma. Os Estados Unidos não ia eleger uma Dilma. O que é a Dilma? Ela não sabia de nada. É o cone do É, Lula. eu tenho um Ela pouco. é o cone do anti-Trump. Eu É, eu, acho que ainda está muito indefinido. Resumindo. é, eu tenho um pouco de dúvida se os Estados Unidos não seria mesmo capaz de eleger uma versão da Dilma, porque para mim o que que eu penso assim, né? Brasil, por exemplo. Ah, o Lula ganhou a eleição, não ganhou, foi fraudado, não foi. O simples fato, vamos chegar aqui. Vocês concordam comigo que numa expectativa assim pessimista, o Lula tem pelo menos 30% do eleitorado brasileiro? Não vamos dizer que Sim. não vamos dizer que tem pelo menos 30. Para mim já é uma vergonha absoluta que de 10 brasileiros, 3 tenham uma simpatia pelo Lula ao ponto de o eleger presidente. Só isso para mim já é um absurdo. Então, ainda que o Lula perdesse a eleição, se no final da eleição, quanto deu? Bolsonaro 70, Lula 30, para mim já seria o fim do mundo. Para mim é tipo assim, é meio que assim, estamos condenados. Se a gente vive num país que um cara que foi preso, notoriamente corrupto, liderou um esquema de corrupção absurdo, e que só está solto por um estratagema legal, porque o mérito das condenações que o Lula sofreu nunca foi revisto, né? Você não precisa ser um jurista, um constitucionalista. Simplesmente pegaram ali um estratagema, tinha que ter julgado aqui ou ali. Pegaram ali no flag, estuprando o bebê, tiraram uma foto, putz, fizeram o BO na delegacia errada. Camarada tá solto porque fizeram o BO na delegacia errada, mas o fato, não havia mais instância para se analisar o mérito. Então, só o fato de ter 30% de voto no Lula já seria absurdo. Na minha cabeça, você ter uma candidata a presidente pelo Partido Democrata, pela simples ausência de alguém que pudesse estar lá,
Porque assim, o presidente, coitado, numa condição de senilidade absurda, ao ponto de que alguém, sei lá, falou, gente, assim, ó, não dá. Aí ela, como vice-presidente, teve uma participação pífia, sumida, apagada. Então, assim, o partido não vai ser o Biden. Vamos fazer aqui uma convenção rapidinho aqui. Vamos colocar uma meia dúzia para tapear, para fazer um clima, e a gente até escolhe ela. Não, quer dizer, se é por falta. Então, assim, os Estados Unidos correm o risco de eleger uma pessoa por falta de opção. A maior nação do mundo. Depois de uma liderança frágil do Biden, uma presidente que estava ali passando na hora. Pô, você não está fazendo nada agora, não, não. Não quer ser candidato a presidente? E como do outro lado tem um cara com uma rejeição super elevada, existe uma máquina, uma narrativa e tudo, vai ser eleito. Então, para mim, isso é absurdamente assustador, mas é exatamente esse o momento que a gente vive no mundo mesmo. Né, de tamanha polarização que nessa eleição vai ser uma eleição contra ou a favor do Trump, não importando que seja contra ele um poste, né, um cone, pelo menos foi o que ficou claro até agora. Tem vídeos da Kamala falando de fazer inveja a Dilma, né? Assim, não sei se vocês viram. Tem um que ela fala e não fala absolutamente nada. Tá escondida. Eu, se fosse o marqueteiro dela, também faria isso. Esconderia ela ao máximo, não deixava ela abrir a boca. Meu, fica para trás da linha da bola, deixa o cara se matando sozinho, que de repente a gente até ganha. Fala, Márcio. Não, eu acho o seguinte: nesse ponto tem um problema do eleitor americano do brasileiro. O Lula vai lá na ONU, paga amigo, fala um monte de besteira. O eleitor médio brasileiro está pouco se lixando para isso. Está Nem sabe, pouquíssimo se nem lixando. sabe. Agora, o eleitor médio americano sabe que eles são líderes do mundo. Esse é um ponto. Então, você tem um líder que fala um monte de besteira, que faz um monte de besteira, mas todo mundo sabe, né? Bate quando tem que dar porrada na mesa, ele vai lá e dá porrada. E tem uma pessoa que não consegue, né? Não, pelo que sim, pelo que não, e coisa e tal. Eu acho que o eleitor americano ele está preocupado com isso, sim. Esse é um ponto que eu Tomara que acho você esteja certo. Eu acho que no passado, essa coisa do. Se precisar apertar o botão, ele aperta. Eu acho que contava. exatamente. Eu acho que isso aí no passado contava mais. Eu acho que hoje não. Acho que hoje tem. É, gente, eu queria. Será que é ruim que eu vou falar? Não, não vou falar isso. Eu diria que hoje existe uma falta de intensidade. Eu iria dizer de uma outra forma, fazendo alusão ao órgão genital masculino. Isso. Mas eu acho que existe assim. Não, eu vou falar assim. Existe uma palmolescência generalizada, sabe? É assim, é uma, uma falta de liderança. Falta, Assim, falta testículo, falta e testículo. aí não tem nada a ver com gênero, não, porque a Margaret Thatcher é Pô, meu uma Deus, ela líder botava na mesa, era espetacular, maior que né? todo mundo. Então ela Dela foi era uma, maior que foi uma todo mundo. líder espetacular, genial. Porra, essa mulher foi incrível, né? Então não tem nada a ver com gênero aqui, tem a ver mais com atitude. Mas assim, eu E queria só fazer duas complementa aí, observações. Vitor. Pode fazer. Primeiro que eu acho que o Trump ele erra, a forma da comunicação é importante, ele erra grandemente na forma. Às vezes ele fala, se vocês né, cavocar, você vai ver, ele está querendo falar isso, mas aí quando você tem que ficar explicando a forma, parecido Péssimo. inclusive com o Bolsonaro, ele erra na forma e isso acaba desagradando muita gente e cria essa rejeição. E o segundo é que assim, o Partido Republicano contava com o Biden como adversário. Para falar, na minha opinião, o Trump passa longe de ser o melhor candidato. Havia outros candidatos melhores que ele, com menos rejeição, e que na disputa hoje, uma disputa com Kamala, estariam liderando com folga. Mas é o Trump, entendeu? Então, assim, já está feito, o estrago já está feito. E aí vamos ver o que dá. Mas eu acho que essa questão de você não conseguir renovar as lideranças, ela acaba atrapalhando, né? Porque, de alguma maneira, o Partido Republicano ficou refém do Trump. Ele ganhou de lavada as primárias. Mas se fosse colocado no papel os outros candidatos que havia ali, tinha a governadora Carolina do Norte, o governador da Flórida, tinha uns candidatos ali que teriam a rejeição menor, na situação atual, estariam liderando, não tenho a menor dúvida. Então, agora,
paga-se o preço de uma escolha, né? Eu acho que é exatamente por aí, mas não sei, vamos ver. Se eu já achava que a Kamala deveria ganhar, não por méritos próprios, mas por essa questão da rejeição, dessa narrativa, eu não tem nada que tenha mudado isso. Aliás, ao contrário, segundo, já que o Xará na sua pesquisa mudou isso, eu acho que também. Mas eleição é sempre dinâmica, a diferença é mínima, podem surgir fatos novos. Talvez se matarem o Trump, ele consiga ser eleito, né? Porque já tentaram, acho que mais de uma vez, e nem assim isso impactou. É assustador, né? Eu, sinceramente, quando teve aquele atentado lá, eu falei, acabou a eleição, né? Que foi mais ou menos o que eu pensei aqui. Bolsonaro, acabou a eleição. Tentaram matar o cara, acabou a eleição. E foi, aqui no caso do Brasil, foi isso. Ainda teve um segundo turno, surpreendentemente. Mas lá, cara, é incrível. Nós estamos vivendo um tempo de que tudo é absurdamente descartável. Um atentado a um candidato presidente americano, absolutamente descartável. Sim, teve impacto zero na eleição, por mais absurdo e incrível que possa parecer. Se alguém te falasse um dia, pô, se tivesse um atentado, hein, não ia mudar nada na eleição, quem de nós acreditaria nisso? Né? E Eu acho que o realmente. Bolsonaro ganharia a eleição com ou sem atentado. Não, mas eu acho que o atentado até acelerou ou ampliou isso aí. Eu também acho que ele ganharia. Diz aí, Nora. Não, que eu fiz esse levantamento porque eu ouvi de muito amigo petista isso, que atentado assim, eu posso até ver depois, mas eu fiz esse levantamento. As pesquisas estavam dando um X de intenção de voto para o Bolsonaro e um X de intenção de voto para o Poste. Depois do atentado, subiu um pouco para o Bolsonaro, mas subiu ainda mais para o Poste. Tá? Então, assim, em termos líquidos, o atentado beneficiou mais o Poste do que o próprio Bolsonaro. Tá? Então, Se houver uma correlação entre as coisas, né? A gente não sabe se tem correlação do atentado com esse movimento das pesquisas. Foi a única coisa que aconteceu para justificar, mas acho que ele já vinha num crescendo, né? Sim, sem sombra de dúvida. É isso que eu estou falando assim. Então, essa conclusão que o PT tirou, não, que o Bolsonaro se beneficiou do atentado, não é verdade, tá? Então, por isso que eu estou falando assim, os números não, na verdade, beneficiam mais o outro candidato, tá? Então, assim, só falando dos números, tá? E Número é de um, provável, número do então, outro, tá? e pelo que está Então, acontecendo na eleição americana, talvez corrobore que, de fato, o atentado do Bolsonaro não tem interferido em nada, porque é pelo que, menos na é que o do eleição Bolsonaro americana, É que o do Bolsonaro foi muito mais próximo das eleições, o do Trump foi mais longe. Então, assim, o recall é um pouco diferente, tá? é, Foi mais Mas longe, depois mudou o candidato ao adversário, né? Tem isso. também tem isso, claro, tem esse bem lembrado, tá? é. Mas, Bom, vamos para a próxima. Eu vou mudar um pouquinho a ordem aqui, já que a gente está falando de eleição, vamos falar de eleição municipal. Vou começar aqui pela Nora. Nora, o Marçal claramente de pedra virou vidraça, né? claro, claro. Agora, inclusive, agora ali, aliás, virou vidraça ele, o marqueteiro dele, tá todo mundo. Não, mas agora é um vale tudo, né? Agora todo mundo apanha, todo mundo ah, bate, sei lá. De novo, eu acho que também já cansou um pouco isso. Tá? Eu acho que também está na hora dos candidatos e dos marqueteiros. Na verdade, os candidatos e os marqueteiros não. O candidato Marçal e o marqueteiro do Marçal também acho que está na hora de tirar um pouquinho o pé disso, porque não está funcionando, tá? Não está funcionando. Acho que o pessoal tem que perceber que já deu, já deu. É, Que Acho que é podia. tarde, hein? Oi? Acho que é tarde demais. Mas E ele assim, não tem não dá como para. abandonar, não tem como Não, abandonar o não, figurino dele, né? não é isso, mas é não continuar. Foi o que eu falei do Trump antes. Não precisa, não é dar um passo para trás. É só não continuar indo para frente. Então, eu acho que assim, essa do marqueteiro dele, dar um soco no outro, não sei o quê, eu acho que já cansou um pouco. Então, é, pode mas eu recolher um acho que essa, pouquinho. mas eu acho que essa porrada não foi de caso pensado, não, viu? Eu acho Não que ela sei, foi ali no. mas Eu deu tenho a errado, sensação, eu tenho deu a muito sensação que ruim. foi no calor da emoção. Eu acho que essa não foi de caso pensado, não, porque quando se trata de Pablo Marçal, a gente tem que pensar que tudo pode ter a finalidade de gerar um corte e um clique, né? Então, Mas eu acho que então. nesse caso aí, não, eu acho que foi o calor mesmo ali. Ô, Vitor, já que você tinha falado aí
que não tem mais voltas. Então você acha que depois de ter atingido o máximo, o Marçal está caindo? Quer dizer então que o Boulos e o Ricardo Nunes fazem o segundo turno ou você ainda não crava isso? Eu aposto nisso e aposto uma surra do Nunes em cima do Boulos no segundo turno. Eu acho que o Marçal, essa estratégia dele o tornou conhecido, o tornou o grande tema das eleições, e todo mundo falava de Marçal e tal, mas gerou o efeito colateral de arrebanhar uma rejeição altíssima. Essa rejeição altíssima é que não vai fazer com que ele não chegue no segundo turno. Então, acho que ele exagerou na dose. De alguma maneira, subiu, foi para 20 e poucos, estagnou, só que não consegue mais subir porque tem uma barreira, ele tem a rejeição muito alta. Então, ele se tornou conhecido e tal, mas agora não consegue mais avançar. Já da rejeição. Agora não dá mais para reverter. Ele vai virar o Marçal bonzinho. Não dá, já foi. Eu acho que ele errou na dose, mas, de novo, eu não imagino que ele pensasse que poderia ser eleito prefeito. Eu acho que ele sai dessa conhecido. Se quiser se candidatar a senador, por exemplo, vai ser um candidato bem competitivo. Mas não será, não vai, na minha opinião, não chega no segundo turno. Posso estar errado, para mim vai dar Nunes e Boulos e o Nunes ganhando com folga. Entendi. Então você está querendo dizer o seguinte, né? Não tem mais volta. Saiu do popô, já era, né? É porque é muito Basicamente é alta a isso. rejeição, 48% de rejeição, então assim, ele não consegue crescer mais. Então, quando você tem uma rejeição mais baixa, você ainda vai conseguindo arrebanhar mais votos, tal. O pessoal está dizendo, não, o Marçal não vota de nenhum. Então, ele chega nos 20%, como é que ele vai passar para os 25%? Esse 5% é muito difícil, entendeu? Mas, assim, sei lá, eu acho que não passa. Eu acho que é Nunes e Boulos, que já tem uma posição já meio que já estabelecida, né? Boulos é o candidato do PT, apesar de não estar lá, mas é do PT. Aquela parcela que sempre vota no candidato que o PT indicar. Antes E o de Nunes é o eu. incumbente, né? É. Ele tem a vantagem. E ele tem. E o fato de não ter sido muito conhecido até pouco tempo antes da eleição é uma vantagem, né? Porque a rejeição dele parece fica menor, né? Antes de eu passar para o Márcio aqui, parece que a Nora queria complementar alguma coisa. Sim, uma coisa que eu esqueci que é importante. Vocês devem ter notado que o Lula disse que não veio para São Paulo antes do dia 5 de outubro, quer dizer, na véspera da eleição. Ele não vai vir para apoiar o Boulos, tá? Então, mais uma vez, ele largando a companheirada à míngua, tá? Não, eu acho que vai fazer muita diferença. Eu já faz tempo que eu estou achando que o Nunes e o Boulos vão para o segundo turno. Mas é interessante, né, essa perda de apoio, né, ao Boulos, né? Já aquelas passeatas dele já estão ficando bastante ralas, tá? E agora um apoio que ele julgava muito importante, ele não terá assim tão explícito, né? Então, é interessante isso. Ele não Uma, tem agenda, ele vai apoiar outros candidatos em outros lugares, como se São Paulo não fosse algo importante, né? Periga o PT simplesmente sair dessa eleição sem nenhuma capital. Enfim, é isso. o Márcio, o Lula tinha dito que a eleição aqui em São Paulo era a eleição do Lula com o Bolsonaro. O Pablo Marçal é o candidato step daqueles mais próximos do Bolsonaro, mas que não enxergam no Ricardo Nunes o seu candidato dos sonhos. Mas o Bolsonaro mantém um apoio, ainda que com um pouco de nojo, ao Ricardo Nunes. Quem que vai ganhar a eleição aqui em São Paulo, no seu palpite, aí, nosso correspondente internacional em Niterói? Quem que ganha aqui a eleição em São Paulo? É o Lula ou é o Bolsonaro? É o Olha, Tarcísio. oi? O que é, Vitor? Tarcísio, Tarcísio é que vai ganhar. Não é nem o Lula nem o Não é nem o Lula nem Bolsonaro? o Bolsonaro, é o Tarcísio. Aí, você Ah, concorda com o Vitor, Márcio? pode ser sim. Eu diria o seguinte, eu acho que especificamente sobre o Pablo Marçal, ele era um daqueles 1%, 0,5%, coisa e tal. Ele conseguiu, ele teve uma estratégia muito interessante, né, de provocar o caos mesmo. Ele fez isso propositalmente.
Ele mostrou que é um cara extremamente inteligente e eu acho, pode ser astrologia total, que chegou uma hora que ele mesmo achou, olha, eu vou ser prefeito de São Paulo, estou fora, não vou. Então, aí ele disse, vou Você acha que patifar. assim, correndo o Eu risco de vou, ganhar, deixa eu não, esmerdalhar esse negócio aqui. olha, Vai que eu eu sou ganho, né? velho. Eu sou Deus me livre. velho. Em 1968, quando eu tinha 16 anos, ocorreu, né, aquelas revoluções lá dos jovens na Europa, então, que juntava religião, hormônio, um monte de coisa. E ficou famoso um cara na França chamado Denis Rouge, né, que era o líder da reforma da revolta dos estudantes. E tem uma entrevista dele de alguns anos depois que ele falou isso. Diz, olha, nós chegamos no ponto que a gente ia derrubar o primeiro, era o De Gaulle ainda, se eu não me engano. Nós íamos tomar o poder. Aí a gente olhou, puta que pariu, imagina se a gente toma o poder. O que a gente Para faz que com a isso? gente vai fazer com isso? Né? Aí, aí o Marçal, me parece, posso estar sonhando, que foi mais ou menos isso. Ele disse, meu Deus, imagina se eu ganho. Então, ele continua patifando cada vez mais, sabendo da, eu acho que foi consciente isso aí. Por quê? Porque ele se firma agora como um cara sério, conforme foi dito aí, acho que pelo Gutermann, ele é um sério candidato ao Senado. Agora ele é uma figura que saiu do anonimato para. E agora, ele apatifou mesmo, ele entrou naquela, vou bicar, vou chutar o balde agora, seja o que Deus quiser. Agora, nós voltamos para o de sempre. Nunes versus Boulos, com Boulos perdendo no segundo turno. E pronto. O Lula, que não gosta de entrar em fria, já olhou e disse, pô, nós vamos perder aí mesmo, então um abraço, gente boa. E agora não vejo isso que o Bolsonaro, o apoio do Bolsonaro ser decisivo para o cara. Eu vejo mais na linha do Tarcísio mesmo. O Tarcísio talvez seja um cara que alinhe mais com o Ricardo Nunes. Né? Mas Mas isso é a visão de Niterói, e de Niterói, estou fora. veja, o Tarcísio fez campanha, entrou na campanha para valer, estava apoiando. Então, o Bolsonaro foi aquele apoio protocolar. Exato. Então, eu considero que se é um vencedor aqui, na verdade, é o próprio Tarcísio, que eventualmente vai se viabilizar como candidato a presidente contra o Lula. Né? Sem A, dúvida. a, a, vamos ver. E Ele você, mostra. Lembrando que foi o Tarcísio que anunciou o vice do Nunes, né? Não foi nem o próprio Nunes. então você acha, Exato. você compartilha então dessa impressão de que o grande vitorioso, no caso de vitória do Nunes, né, vai ser o Tarcísio. E você acha, É. Xará, que sendo assim, ele se qualificaria para ser o oponente do Lula na próxima eleição? Qualificado ele já está, né? É. Não, Ele ganha mais desculpa, eu acho força, que tal. O problema aumenta a é, temperatura dele ser um é, candidato? mas, putz, eu acho que está tão distante, são 2 anos, eu não aposto, não. Acho que se sair o Lula, se o Lula for candidato à reeleição com esse nível aí que está de popularidade, pode piorar bastante, e tal, aí abre espaço. Eu acho que o Tarcísio espera. Me Eu também parece acho. que ele é um cara, ele é um Muito estrategista, pragmático. É, cara pragmático pra caramba. né? Ele faz mais um mandato, ele é jovem, né? Faz mais um mandato em São Paulo, e tal. Perfeito. Na próxima eleição, Lula está fora. E aí Não vai entrar a em bola. esquerda é terra arrasada, porque você vai ter mais 4 anos dessa merda desse governo, né? Vai estar pior ainda. Sim, sem dúvida. E o adversário vai ser o Haddad ou qualquer outro cara inexpressivo. Então, assim, ele vai na boa. Concordo plenamente. Eu acho que o Tarcísio ele é um cara extremamente pragmático. Não vai abrir mão de uma reeleição garantida, a meu ver, do Estado de São Paulo, que equivale à presidência de um país, um super PIB, segundo orçamento do país, mas não vai mesmo entrar numa bola dividida. Concordo. A não ser que assim, cerquem o Palácio do Governo, 5 milhões de pessoas, Exato, arranquem ele de carrega nos lá ombros, para ser. tal, negócio Até porque meio. ninguém é candidato de si mesmo, né? As Exato, candidatas. Então, tem que assim, surgir, né? Exatamente. Então tem que ter todo um clima, uma série de coisas ao redor.
Essa é a lógica, né? Eu também acho que ele, como uma pessoa racional, vai pensar isso. Mas as circunstâncias podem levá-lo a ser Pode, candidato. não tem Imagine, dúvida. se imagine que se por acaso, porque um dos problemas aí da turma mais à direita pode ser a fragmentação, né? Três, quatro candidatos. Mas se imagine que haja uma frente. Fala assim, ó, vai ter um candidato só. Todo mundo se junta, vai ser o Tarcísio e escolhemos um vice aí, a Semineto. Né? Pô, tá formado assim a chapa para bater o Lula, mesmo com sua Mas popularidade eu minguando. acho é tão pouco provável esse cenário de Eu também. frente com um candidato só. Cada um tem seu quadrado, é difícil juntar. Eu Especialmente acho, Também acho. não sei. especialmente num Mas, primeiro turno. É isso, exato. Especialmente mas num eu primeiro turno. não descartaria um cenário em que você haja uma convergência. Porque, assim, está Não, muito claro que não é todo mundo que vai ter chance. então, não, todos os cenários são possíveis, né? Não é, a Sim. probabilidade não é zero para Tá nenhum muito cenário. aberto Eu ainda, acho que né? o meu cenário principal é que ele continue, quer dizer, o cenário com mais 50% de chance é que ele continue disputando o governo de É, São Paulo. Esse é o eu, meu eu, cenário principal. Eu não é, descarto nenhum outro. Eu acho que são válidos, né? eu até Seria seria o um mais, pouco mais, eu seria mais seria conservador ainda. Para mim é 70%. É. mas esse seria o mais óbvio, mas Sim. às vezes o cara é levado não só Sem pela vontade dúvida. Não, não, sem dúvida. O cara, de a assim, fica. reeleição, tá ganho. Não precisa nem ter eleição. Ele já ganhou Concordo, para concordo. governador. Eu também acho, por isso que eu acho que ele é um cara pragmático, né? Eu É, penso, ele não trocaria isso por uma aventura numa eleição em que eventualmente o Lula possa estar concorrendo, sei lá. Apesar de que o momento também conta muito, né? Diga aí, Márcio. não, eu acho o seguinte, pensando na eleição presidencial, aí Niterói está incluído também, né, na próxima eleição presidencial, eu acho que todo o fiel da balança vai ser o Lula. Como é que o Lula vai chegar com 81 anos, né, e com um governo, né, porque o Lula castrou a esquerda, né, não tem nenhum líder significativo na esquerda, só tem lugar para o Lula. E se o Lula continuar fazendo as besteiras que está fazendo, coitado, se ele chegar fraco para disputar a eleição de 26, né, não tem substituto para ele, não tem. Aí o cenário vai ser um. Se ele ainda chegar em condição, porque tem a turma, né, da seita, né, se tiver uma eleição para Deus, eles vão votar no Lula. Então, o grande problema vai ser como é que o Lula vai chegar em 2026. Essa é a minha visão. Se ele chegar cambaleando, nem ele vai querer se expor, né? Mas depende Não, muito mais do aí eu já Lula discordo. do que dos outros. Oi? Aí eu já discordo. Ele é que nem o Biden. Bom, Ele vai chegar decrépito, ele não vai Mas vai largar o osso. continuar. Aliás, Só se não é nem que arrancarem nem o ele. Biden, porque o Biden, ele demorou, mas ele largou. O Lula não vai largar nunca, só morto. E eu vou dizer uma pode Ele, coisa ser. para vocês. Eu não sei se vocês perceberam esses dias, anteontem, eu vi uma imagem do Lula. Nossa, eu achei ele tão frágil. Não sei se vocês perceberam isso, se foi só uma impressão minha, mas ele parecia assim tão enfraquecido, sabe? Parece que ele deu uma envelhecida muito acelerada, assim. Mas enfim. Bom, nós estamos falando Deixa aqui. só, eu não É. comentei Ah, por sobre a favor. eleição, e eu não quero nem comentar, porque todo mundo aqui, eu concordo com tudo que todo mundo falou aqui, eu só queria fazer uma observação, na verdade, uma homenagem a Carmen, medida excepcionalíssima Lúcia, que foi muito firme ao dizer que não vai tolerar, o TSE não tolerará violência nas eleições. Eu fiquei Hum. muito mais tranquilo. Então, Era só mas isso que eu queria falar. especialmente num país como o Brasil, que tradicionalmente sempre tem eleições pacíficas, a gente sabe que Brasil adentro, a política é sempre resolvida com muita diplomacia. Nós É, nunca tivemos casos assim. isso que está acontecendo na eleição de São Paulo é um ponto fora da curva. Nós somos um Totalmente. país Su- muito pacífico, tudo sempre Super. resolvido na base da diplomacia. Sim, Isso que é sim. importante. Sim, com certeza, muito. E Bom, a culpa da extrema-direita fascista. isso sem sombra de Toda a dúvida. violência vem da extrema-direita fascista. Não existe extrema esquerda, é só extrema direita. E engraçado que façam esse teste no Google. Digitem extrema direita e extrema esquerda.
E ali vocês vão ver a diferença em ordem de grandeza de citações. Faz esse testezinho no Google que é sensacional. Em relação aqui à eleição de São Paulo, eu acho que o Pablo Marçal perdeu a mão. O episódio da cadeirada ele conseguiu transformar em algo negativo para si mesmo quando ele era 100% vítima. Eu não sei o quanto isso poderia ajudar ele na condição de vítima, mas ficou tão fake o pós ali que acho que virou uma coisa meio ridícula. Então a meu ver, até aquele momento ali, ele conseguia ter uma certa aura anti-establishment. A partir dali ele mostrou que ele era só um punguista mesmo, assim, só um, né? Putz, não era, cara. É só um cafajeste Então, mesmo, é só um espertalhão, né? Até ali ele tava vestindo aquela coisa, eu tô contra o sistema, eu tô sendo perseguido e tal. Mas quando ali, naquela reação dele, ele fala, não, é só um milongueiro mesmo, né? É só um batedor de carteiras mesmo, e eu acho, podemos ter uma grande surpresa, mas eu acho que ao final das contas mesmo a gente vai ter o Ricardo Nunes e o Boulos, e nesse cenário, pela rejeição, o Boulos deve ser atropelado. Um bom indicador disso, né, é que o Lula já sentindo o cheiro do defunto, né, já se afastou. Vai chegar ali 5 minutinhos antes do enterro, vai dar um abraço na família, fazer uma presa, mas não vai passar a noite inteira no velório, que ele tem mais o que fazer, né? Entendeu? Então, é isso aí. Mas já que a gente estava fazendo aqui projeções, apostas, percebeu, Xará? Hã? O que que nós vamos falar? Ó, né? Estamos fazendo apostas, ó, ali, né? Xará, e aí? O PIB do Brasil vai para o Tigrinho lá e ferrou tudo? Ou não é bem assim? O é, pessoal está exagerando? Nós precisamos do então, Estado para nos proteger? Como é que é esse negócio aí? eu só vou fazer, bom, enfim, com relação a esse ponto, eu acho que é válida a preocupação, né? Porque afinal você tem aí mais um vício na praça e um vício à mão, né? É diferente, sei lá, eu costumo fazer a Nem comparação precisa com ir na bebida, mas a biqueira, né? bebida, exata, a bebida você tem que ir no bar comprar, lá não, lá você está no celular, é mais fácil. Mas isso que saiu hoje no jornal que eu cheguei a comentar, né, esse relatório do Banco Central que fala que 3 bilhões de reais são as apostas, né, de quem tem Bolsa Família e tal, um report muito mal escrito. Cheguei a comentar no grupo do Papo de Boteco, depois vocês dão uma olhada, no Face. E, e o fato é que não é 3 bilhões, né? É 15% de 3 bilhões, o que é muito dinheiro, 450 milhões de reais, para 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família. Não é pouco. É 90 paus por cabeça, é isso? Isso, na média. Mas aí eles falam que a mediana é 100, enfim, é uma confusão esse relatório. Mas o fato é que ficou os 3 bilhões, e é esses 3 bilhões que vão pautar a discussão. Eu acho que no final do dia o que vai acontecer é que vão fazer uma restrição à publicidade, né? Acho que os times de futebol vão ter que encontrar outros patrocinadores. No final do dia é isso que vai acabar acontecendo. Mais ou menos o que aconteceu com a indústria tabagista. O Concorrente. tabagista, de bebida, enfim, né? Você meio que tira do holofote, né? Você tem propaganda 24/7, né, nos jogos de futebol. Negócio, assim, ficar afogado, né? Então, eu acho que vai sair por aí, porque também não dá para proibir. O governo vai abrir mão desse imposto? Não vai. Então, esquece, não vai proibir. Eu acho que vão dar uma abafada. E aí, Nora, você tem feito uma fezinha e tal? Porque eu nem desconfio como é que faz esses jogos, eu não sei nem direito como é que é. O jogo único que eu conheço, assim, desses aí é jogo do bicho, milhares e centenas, do primeiro ao quinto, invertido, essas coisas todas. Eu tinha um bicheiro que ele ia lá na corretora, tomava lá o nosso joguinho e tudo, super correto, sempre pagava o prêmiozinho quando alguém acertava. Coisa mais. Aliás, uma das instituições mais sérias desse país, né? O jogo do bicho. É o máximo que eu sei. Mas que você não pode jogar 1.500, não pode jogar o ano corrente e tal. Aí quando tem uma aposta alta, os bicheiros distribuem. Mas esses joguinhos aí eu não faço ideia. Como é que é? Você aposta, ô, Eu Nora? sou um fiasco, eu sou um fiasco, eu não jogo nem na Mega Sena, não jogo em nada, 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 nada. Inclusive, assim, eu quando vou em cassino, a única coisa que assim, eu gosto é que você não pode tirar foto nem nada, então assim, como lembrança, eu vou lá nos caça-níqueis, eu aposto assim o mínimo,
E aí eu tiro assim, eu deixo sempre um saldo só para poder ter o ticket de lembrança, sabe? Assim, você tem um Sim. saldo ali com alguma coisa, então eu saio assim com US$ 1,25, um negócio assim, só para poder ter o ticket e colocar no álbum de fotos. Isso é tudo o que eu aposto. Mas assim, eu não aposto nada, 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 nada. Eu não sei, eu não acho graça, gente, eu não aposto nem grão de feijão, sabe? Jogando baralho, essas coisas, nada. Nada, não sei. É uma coisa que eu não sei. E qual que você Eu acha que gosto deve de ser o jogos de papel mesa. e qual que você acha que deve ser o papel do Estado nesse caso em particular? Há quem defenda, a- as posições vão de defender a proibição até liberou geral. Ai, eu não sei. Ideologicamente, eu não gosto da tutela do Estado para nada, tá? Então, ideologicamente, eu ligaria a tecla F e diria assim: olha, cada um que se vire, tá? Mas, mas, eu também acho que usar o dinheiro do Bolsa Família para apostar me parece pouco absurdo, né? Então, assim, peraí, com o meu dinheiro não, né? Então, não sei. Ainda acho que alguma coisa. Eu vou reler o artigo do Guterman, porque, para não variar, essa contabilidade criativa do governo me parece um pouco. Eu acho que o É, número não é esse, é que obviamente, 3 tá? bi é o número mais bonito de você falar, né? É, 3 bi. então, é redondo, é bonitinho, porque aí era, se não me falha a memória, cada um gastaria 600 e poucos reais, né? Quer dizer, dá quase que o Família inteiro, né? Isso. Só em apostas, né? Se não me engano. Então, eu vou ler novamente o teu texto, porque você sabe, né? Eu fiz humanas, né? Então, números não é lá bem a minha praia, eu vou ler outra vez, para ver Não, se eu concluo alguma coisa. o agravante nessa história é que o relatório do BC faz menção aos 15% dos 3B. Porque eles falam assim, olha, 3B é o total de apostas, Hum. 15% é o que fica com as empresas. Portanto, liquidamente, entre aposta e prêmios que voltam, Sim. é 15% de 3B. Isso está no Hum. relatório, só que isso não Mas é o, mencionado nas então, reportagens. mas o estagiário, né, não fez essa conta, né? Ele gravou os Então, 3 eu bi não e sei pronto, se é né? estagiário ou se tem outros interesses, porque isso está mexendo com a share of wallet, né? Claro. Do consumo, Então, né? então, assim, eu vou ler novamente, mas de qualquer forma, o fato de eu não apostar não me faz ter uma opinião. É assim, eu nunca pauto as minhas opiniões do que eu acho que deveria ser feito pelo que eu faço pessoalmente. Tá? Então, assim, o fato de eu não apostar não quer dizer que tenha uma opinião assim para o resto da humanidade, o que deveria ser feito pela sociedade, tá? Então, assim, eu não aposto porque eu não acho graça, não me entusiasmo, eu não fico. Por isso que eu digo, eu vou em cassino só para ter o ticketzinho. Eu tenho um monte de copinhos daqueles cassinos de Las Vegas, eu acho bonitinho, assim, mas não passa disso, não tenho. Fora que eu sou péssima para jogar. Ô, Ninguém me Vitor, quer como companhia nem para jogar buraco. Assim, eu entrego o jogo, eu não presto atenção, sabe? você suja a Só o homem. canastra? Eu só quero saber o seguinte: você suja Nossa a Senhora, canastra? Ai, não, pô. sujo, Não, entrego o sujar a canastra jogo. não. Ah, não, vou. Não, Não, quieto. não, Paramos por sério, aqui. sério. Sujou a Eu sou canastra, péssima. paramos. Sujou a Em canastra, compensa, não, paramos por aqui. Paramos. Ô, em Vitor, compensação, você em tá. compensação, Rummikub, War, esses outros jogos, eu sou craque. Aí Ah, então sim. tá. Agora, jogo assim de apostar alguma coisa, eu tô fora. Ninguém me quer de parceira. Eu sou assim, sabe aquele assim, o pessoal escolhe os times, tipo, assim, assim um escolhe assim, eu sou sempre deixada por último. Assim, quando não tem, nem meu marido me Mas escolhe para merece. Se suja a parceira. canastra, Ah, merece. Se sujou a ah, canastra, merece. isso é o mínimo que eu faço. Ô, Vitor, me diga uma coisa que eu acho que é importante para nossa amizade. A gente nunca colocou esse tema em questão. Você suja também a canastra, Vitor? Não, eu prefiro não sujar, É. apenas em situações extremas. Ah, então tá bom, beleza. Então estamos falando a mesma língua. E aí, Vitor, você faz a sua fezinha no bet também ou você tá à Não, margem disso aí? não, eu não faço, nem sei como funcionava. Para mim foi uma surpresa quando os primeiros números vieram à tona. Já via que a proliferação das bets do futebol, falava, esses caras têm muito dinheiro. Me surpreendi mesmo, me surpreendi também o volume de transações. Aí eu vejo isso no dia a dia, é bem alto,
em cima de bets na camada de baixa renda, bem alto. Então, assim, aqui tem várias nuances, né? Esse assunto pode liberar várias nuances. Primeiro que, assim, nós temos uma população muito mal educada, que não tem esperança de subir na vida, a esperança se dá através do jogo. Aí você vê, quando você vê que é um problema mais sério nas camadas de renda mais baixas, um comprometimento crescente da renda com isso tem um potencial de se tornar um problema social, né? E, obviamente, que não é a proibição que vai resolver. Agora, é paradoxal, porque o governo, você tem lá o Banco Central preocupado com o endividamento e tal, e o governo deve estar feliz com a arrecadação de impostos, né? Porque isso também gera imposto. E também tem a Caixa dizendo que vai ser uma grande casa de bets, não sei o quê. Então, o governo também faz essa questão das bets. Eles também, até pouco tempo, tinha um monopólio disso. Mas é um tema, como falou o Guter, mais um vício que agora está se abrindo, né? E tal qual os outros vícios, ele pode se tornar, porque ele é mais facilmente acessível, então ele pode se tornar, inclusive, mais nocivo do ponto de vista financeiro, porque aí outros vícios, eles acabam atrapalhando a sua saúde mental também, mas aqui a saúde financeira que pode estar sendo comprometida, saúde financeira, exatamente da população mais pobre. É um tema bem, bem complicado. Eu acho que essa questão de se tirar a flexibilidade dos anúncios e tal vai acabar acontecendo. Que nem aconteceu com o cigarro, né? Mas é um pouco preocupante quando você vê alguém que ganha R$ 1.000 por mês começar a gastar 150, R$ 200 com bet, assim, não vai dar bom. É, cortou um pouco aqui, mas dá para pegar bem a opinião do Vitor. Ô, Márcio, você é, vo- até que ponto você acha que as pessoas deveriam ter uma liberdade total, ou existe alguma medida que deveria permear aí para evitar assim exageros, distorções? O Não, nosso destino é esse. Oi, desculpa, Vitor. Voltou. não, eu acho Tá cortando. algum tipo de. Como se fosse um carro, né? Você tem algumas restrições aí. Sim. A questão educacional, né, precisa ser feita. Mas, pô, dá liberdade, cada um é dono do seu próprio nariz, né? E você, Vitor? E você, Márcio? Como vê essa questão? É aquele negócio. Primeiro, realmente me impressiona, porque eu não sei jogar nesse troço. Uma das coisas que eu acho absurda no Brasil é a história do cassino. Cassino não pode, quer dizer, nós estamos na honrosa. Você sabe, são dois países latino-americanos que não têm cassino, né? Nós e aquela ilha do Fidel Castro. E eles têm traumas, né, antigos e coisa e tal. Nós nem isso. Então, cassino, que é um negócio que tem no mundo inteiro, tem até nos muçulmanos, gera dinheiro, gera emprego, gera um monte de coisa. Cassino não tem no Brasil. Esse negócio das bets, eu comecei a me impressionar, foi até engraçado. Quando eu vim para cá, para Niterói, em função de circunstâncias, estava no meio da pandemia, e o mercado entregava aqui em casa. Eu acabei fazendo amizade com os entregadores do mercado. Um dia me viram de camisa do Grêmio, ficaram me sacaneando, que eles eram flamenguistas, falei, tá bom. E aí agora eu vou ao mercado, né, e encontro os caras e converso, etc, etc. E esses dias eu fui lá e tinha tido um jogo do Grêmio, e um cara lá falou, pô, teu time me ferrou, apostei no Grêmio ontem, coisa e tal. E quando eu vi, tinha 5, 6 funcionários ali do mercado, todos comentando que faziam aposta. Ou seja, né, me chocou um pouco até, eu não pensei que o negócio era ah, tão forte como está agora. Então, agora, o problema é, você não pode, não tem como você ah, fazer o cara se educar financeiramente, né? Você pode até tentar parar. Segundo, parar com isso aí, proibir, eu acho que é uma estupidez, porque, né,
o governo está ganhando, tá, negócio. Agora, me impressiona porque o volume de dinheiro que deve estar rolando é muito grande. Porque, cara, cada dia uma bet nova, cada dia. E o Brasil é um país Futebol, continental, né? 200 e futebol poucos não tem milhões de mais habitantes, né? anúncio que não seja de bet. E a necessidade de lavagem de dinheiro é muito grande. Ainda tem isso, né? A minha desconfiança é essa também. Então, realmente, eu acho que não sei como é que a gente vai sair É, dessa. é, Agora, é um problema. eu penso que assim, as pessoas têm que ter liberdade de escolha, mas a cada opção demanda uma renúncia. Talvez é uma ideia para se debater e pensar mais, mas eu acho que poderia ter um projeto dizendo o seguinte: se você é beneficiário de algum projeto social e você for pego cadastrado numa dessas casas, você perde o benefício. Aí, né, poderia ser uma medida em que a pessoa vai escolher o que que ela quer, porque realmente você tem um benefício social para apostar em casa de jogo, ainda que muita gente possa até dizer, poxa, mas será que o cara não poderia usar uma parte lá do Bolsa Família para ir no cinema? Né, para uma atividade, e aí você colocar essa questão da aposta como se for um entretenimento, o que o Márcio descreveu aí são pessoas se entretendo ali, né, quase que num lazer, mas eu não sei, eu acho que talvez essa fosse uma alternativa, né, que a pessoa que é beneficiária de um programa social, uma vez que se cadastrasse num sistema como esse, eu não sei como é que seria para controlar, tá? Seria uma coisa meio de auditoria, amostragem, mas só de criar o medo, talvez, não sei. É uma ideia, talvez, para se pensar. Se a gente está conseguindo ver quem é que está usando o VPN para acessar o X, Né? isso aí é fichinha, Daí é moleza, né? Mas o moleza. fato. E assim, eu não sei, para fins de receita, esses cadastros nessas bets, eles não são acessíveis à receita? Porque se você ganha um prêmio, provavelmente tem um imposto ali a ser recolhido sobre o Então, prêmio. o relatório do BC foi feito com base nisso. Eles Então, conseguiram identificar dos PIXs, e eu não sei, realmente eu tenho, não sei como é que o BC fez isso sem invadir a privacidade. Pois é. então, então, se existe Porque esse ele controle, esse sabe dado, quem deu o Pix e quem, né, o Sim. CPF, né? então, se esse dado já existe em algum lugar, a questão é a gente fazer esse debate. Faz sentido o Estado ter acesso a quem está praticando esse jogo e fazer um cruzamento com quem é beneficiário do programa social de tal forma que, ao optar por ter acesso a essa modalidade de jogo que não é ilegal, mas estaria abrindo mão, né, do, do programa social, não sei. É um assunto para se pensar. O fato é que não é um tema simples. Aí existem contradições, né? A gente quer menos Estado, mas ao mesmo tempo uma situação como essa talvez tenha que ter uma interferência. Mas como poderia ser essa interferência? Enfim, nós tínhamos mais um assunto aqui que, pelo avançado da hora, a gente não vai falar. Eu peço desculpas a vocês, que foi uma declaração infeliz aí de um CEO falando Deus me livre, CEO mulher, né? Aí eu tenho a sensação que ele estava se referindo a ser companheiro de uma mulher que fosse CEO, não necessariamente uma CEO, uma mulher na posição de CEO, né? Mas o que que eu penso? Quando você está numa posição de destaque, né? Você tem que estar meio que esperto com o que você fala, né, Xará? Ah, você paga pelo que você fala. E é aquela história, né? Você mexer com merda, se você não mexer com muito cuidado, ela vai acabar respingando em você. Então, nos dias de hoje, tem alguns temas que as pessoas até deveriam evitar um pouquinho. Rapidamente, vocês têm alguma coisa para falar sobre esse tema ou podemos ir para nossa reta final aqui? Vamos em Bo- frente. Tá bom. A Nora, que é CEO, podia dar o seu Não, depoimento. não, mas eu sou mulher, não é? Mas eu concordo com o post do Gutermann. Sabe o que me lembra isso? Uma coisa, eu na minha vida corporativa, eu tinha muito cuidado com isso. É como quando você tem um executivo, ele está na frente de sei lá, num evento, um workshop, você tem normalmente aqueles banners com algum slogan, alguma coisa assim, e a pessoa está na frente. Você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes ela encobre algumas letras e o que sobra dos lados. Nossa, o que tem de casca de banana com isso? É a mesma coisa com esse CEO. Você tem um recorte de uma frase, então você tem que tomar muito cuidado, sabe? Então, melhor não, tá? Tá aí um Maluf com inesquecível estupra, mas não mata, né? Dá para entender o que ele quis dizer, mas pelo amor de Não, Deus, né? essa foi pior ainda. Essa foi É, assim, mas enfim, inesquecível.
Isso foi, enfim. Bom, vou começar pelo Vitor. Bola dentro, bola fora e dica, Vitor. Lá dentro do Milley, a gente fala da relevância dos discursos na ONU, né? Porque ninguém liga muito para isso, mas ele fez um belo discurso, colocando alguns pingos nos is aí em relação ao papel da ONU, a sua negligência em relação às ditaduras, em relação à nomeação de países que claramente afrontam o direito das mulheres, etc., para a coordenação de comitês de mulher, enfim, tem todas essas coisas, eu acho que ele fez um papel dele, tá? Então deixa eu falar dentro para ele. E alguma dica? Aí não tem nem lá fora, nem dica, né, hoje. Então, obrigado, Vitor. Vamos passar aqui pro Márcio. Márcio, qual que é a sua bola dentro, qual a sua bola fora e qual a sua dica? Bola fora, essa história do discurso do Lula não dá para deixar passar, né? E bola mais fora ainda de quem ainda continua, né, cegamente, bovinamente, apoiando tudo que o Lula faz, tudo que o Lula diz. Então, é uma bola fora, enfim, é triste, né? A, a bola dentro, eu ia falar semana passada e esqueci, né? A gente está tão acostumado com a violência, principalmente no futebol, nos estádios, que no domingo, sem ser esse o anterior, nós tivemos um Flamengo e Vasco no Maracanã com torcida dividida, e até onde eu sei, ninguém matou ninguém, né? Então, pô, eu considerei um avanço, né? Talvez o score ter sido 1-1 tenha facilitado alguma coisa, mas será? Eu digo, olha, de repente pode vir uma luz no fim do túnel aí, talvez melhorem as coisas aí. Vamos ver, né? Porque eu sempre digo que o futebol é um meio que o Brasil tem para enriquecer e ganhar dinheiro, mas nós temos que vencer as nossas próprias limitações, né? E dica não tem. Jogo que vida que segue. E você, Nora? Bom, fácil. Bola dentro, futebol feminino, Corinthians. Tá, o masculino toma mal, mas enfim, tudo bem. A gente se segura onde pode. Não, o feminino, de novo, né? A gente dá show, né? Em cima do meu Bola tricolor, fora. hein? Bom, tudo bem, né? Fazer o quê? Mas, aliás, em cima do seu tricolor e de outros tantos times, né? Temos vários Lógico. títulos. Bola fora. Aí eu vou fazer uma divisão entre a imprensa e a Anatel, que operou a imprensa, né? Como eu tinha dito semana passada, aquela história da Cloudflare, né? A Anatel operou a imprensa dizendo que a Cloudflare estava colaborando com o governo brasileiro e bloqueando o X aqui no Brasil, e alguém fez a tarefa básica de jornalista que foi Cloudflare. Vocês estão colaborando com a Anatel? E a O tal Cloudflare, do o o quê? outro lado, né? Exatamente, que foi o que eu disse semana passada, que eu estava subindo nas tamancas, e a Cloudflare falou, o quê? Não sei de onde que a Anatel tirou isso, né? Então, bola fora para a imprensa, tá? E para a Anatel por ter operado a imprensa. Muito feio dos dois lados, e parabéns para quem resolveu fazer a lição de casa. E uma dica gastronômica. Hoje eu fiz, de novo, fiz uma comprinha básica, fazia algum tempo que eu não fazia. Tem uma charcutaria brasileira que eu gosto muito, chamada Pirineus. São coisas estilo espanhol, tá? Eles têm uma sobraçada mallorquina fantástica, uma morcela espanhola, uma butifarra com sangue, que é a negra, aqui não é. Hoje eu me dei ao luxo de comprar e eu vou daqui a pouquinho, tá? Já já traçar alguns dessas maravilhas. Eles exageram um pouquinho no preço, eu acho, tá? Mas vale cada centavo, tá? Pirineus, feito aqui no Brasil, uma qualidade absurdamente boa. Qualquer produto deles que vocês comprarem, vale a pena, tá? É E isso. aí, Xará, você? Ó, eu já dei minha bola dentro para os dois que estão aqui atrás, a bola fora, ó, concurso. Quando não tem para quem dar bola fora, você fala assim, "Bom, nossa, mas para que eu vou dar bola fora? Você pode dar para o Lula, Apertou o jogo, você levanta a você cabeça, procura o Lula e passa. passa.
Você não tem erro. Não tem erro. A bola fora é sem o E concurso, se ele serve tiver, e se sempre, ele é tiver, eterno. hein, se ele tiver agachado amarrando as chuteiras, passa para o STF, tá em casa. Pois é, exatamente. E qual é a E eu não dica, tenho Xará? dica, não. Não tenho dica, Nenhuma? não. Bom, eu vou dar a minha. Só para não perder essa aí. Em termos de vôlei, o Lula é a bola de segurança, sabe? É Aquela isso bola aí. que complicou, levanta para o oposto e manda ele baixar E a manda. porrada. É Então, isso aí. o Lula é a bola de segurança, Bom, a sempre minha funciona. bola dentro, enquanto conversávamos aqui, eu recebi alguns vídeos de amigos são paulinos, dos grupos dos quais eu faço parte. Então, a minha bola dentro é para a torcida tricolor, que está fazendo uma festa maravilhosa no Morumbi. E eu tenho certeza que hoje nós vamos passar pelo Botafogo. O peso da camisa tricolor vai falar mais alto, tricampeão da competição. Né? Infelizmente, tropeçamos na Copa do Brasil, azar da Copa do Brasil, mas não vai acontecer isso na Libertadores. Então, a minha bola dentro é para a torcida tricolor e para a belíssima festa que está fazendo no Morumbi. E A para o minha bola. Zeppelin, né? Teve um Ah, é. pequeno contratempo, não, né? O- Ainda bem que não é daqueles de antigamente, né? Senão, Deus me livre, graças a Deus A não. Meu piada Deus. estava pronta, né? Tava pronto, puxa Ah, vida, vamos ter que reverter esse quadro. Um amigo meu me sacaneou, falou, é presságio para hoje à noite. Eu falei, vira essa boca pra lá. Bom, a minha bola fora, é um minutinho, mas é engraçado. Bom, quem tem um celular, você baixa os aplicativos. Eu descobri que eu tenho uma ninharia lá esquecida no fundo de garantia. E eu fui me informar, né? Baixa o app FGTS da Caixa Econômica. Vou lá, baixei. Tentei o que tem que fazer? Tem que fazer isso, tirar foto isso aqui uma vez, duas vezes. E hoje foi o supra-sumo, né? Seguindo todas as instruções, na primeira vez deu rejeitado, faltou não sei o que lá, mas que eles não tinham pedido. Aí na segunda vez deu rejeitado, porque faltava o contrato de trabalho com a data de saída, né? Que se eu já tinha mandado a foto. E hoje eu fui tentar de novo e aconteceu uma coisa: nada pode sintetizar mais o estado. É um aplicativo que eu entrei. Quando eu entrei, ele falou assim: aguarde, você está na fila de espera. Uma fila de espera dentro do aplicativo. Cara, os caras conseguiram isso, cara. Os caras conseguiram criar uma fila dentro de um app. Então, olha que brilhantismo. Olha, você quer uma coisa que ilustre mais o Estado do que uma fila na caixa, dentro do app da Caixa é que tem Econômica? os bits ali, o É, chip, né? Ele tem um número limitado de tá, chips, Steve. então você Então, precisa. não, e tem um carinha dentro do app que ele Do tem um outro Tem, que tem um atende. cara que, jalequim que Que dourado, atende. carimba. distribui senha. Cara, sensacional. Então, minha bola fora para a Caixa Econômica, de que além de ter engarfado meu fundo de garantia que está lá há anos, agora fica regulando para pagar. Isso sem contar o PIS aí, que vamos ver o que eles vão fazer aí com quem tinha saldo lá. E a minha dica é o seguinte: tem um podcast que quem é de mercado, da maior parte do pessoal acompanha, mas eu sugiro que para mais pessoas, que é o Market Makers. E particularmente o episódio 132 é muito legal, porque é um belo raio-x do que nós estamos vivendo, né? Que o título diz o seguinte: corrupção, parafiscal e criatividade, né? O governo está começando a criar medidas parafiscais para burlar, né, a questão das limitações do orçamento. E a pergunta é: o Brasil da era Dilma voltou? Eu diria que a minha resposta é: não só voltou o Brasil da era Dilma, como o Brasil da era Lula nos seus melhores momentos, se é que me entendem. Fiquei sabendo esses dias que não pode chamar o Lula de ladrão, porque se chamar dá problema, então eu jamais faria uma coisa dessa, né? Chamar o Lula de ladrão, porque a gente sabe que ele não é e não pode chamar, porque se chamar o Lula de ladrão pode dar algum problema. Então, meus amigos, é sempre bom É com encontrar Marcos vocês. Mendes, né? Esse podcast. Exatamente, Marcos Mendes. Foi muito legal, achei bastante assim, Eu ouvi. amplo, muito legal mesmo. Então, reforço a dica aí. Meus amigos, sempre muito bom encontrar vocês. Até semana que vem, tá? Um abração. O Vitor não está aqui mais, que a gente estava em trânsito. Aliás, é uma característica, já nos reservou momentos emocionantes no passado, mas graças a Deus ele está tudo bem. E semana que vem a gente se vê mais uma vez, tá bom? Um abração para todos, fiquem com Abraço. Deus. Valeu! Valeu. Até.